Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Hoje com a doutora Inês Salles, psiquiatra e pós-doutoranda da UFRJ. Muito obrigada por estar aqui, por falar sobre a saúde feminina, a saúde mental de nós mulheres, de acordo com o nosso ciclo, hormonal. Eu queria primeiro agradecer o convite, Acho muito generoso da sua parte aumentar a conscientização das mulheres com relação à sua saúde mental. Eu acho assim fundamental, então eu fiquei muito lisonjeada com o convite e vamos em frente, vamos. Por favor, conte um pouquinho sobre como funciona toda essa avaliação, esse ciclo hormonal que a gente tem, como é que isso interfere, principalmente quando a gente começa a entrar no climatério, menopausa, como a gente entra. Primeiro vamos começar falando sobre os hormônios realmente interferem na nossa saúde mental? Interferem. Hoje a gente sabe assim, que os hormônios femininos, estrogênio, progesterona, eles têm uma ação direta no cérebro, assim, através de neurotransmissores. Então eles alteram as liberações de serotonina, dopamina, GABA, que são os principais neurotransmissores cerebrais. E eles fazem sim, quando a gente tem flutuações do estrogênio, progesterona ou quedas abruptas, a gente experimenta enquanto mulher alterações de humor, que tendem a ser leves. Mas nas fases em que essas oscilações são maiores, tipo puberdade, puerpério, perimenopausa, as alterações de humor tendem a ser maiores. Então a gente vê mais transtorno de humor, mais depressão, transtorno ansioso, Isso aumenta a incidência nessas fases em que esses hormônios estão oscilando mais. Tem uma relação direta com o hormônio feminino e alteração, assim, sobretudo de humor, sabe? E o que a gente pode considerar quando a gente considera essa oscilação do humor, esse transtorno de humor, como uma necessidade de um tratamento? Então, assim, claro que a mulher pode experimentar oscilações leves de humor. Então, assim, por exemplo, no transtorno pré-menstrual, vou antecipar aqui uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas no transtorno pré-menstrual, você tem uma oscilação leve ali de humor, às vezes uma tristeza, uma reatividade afetiva, mas quando na perimenopausa, por exemplo, a mulher começa a experimentar sintomas ansiosos intensos, ou tristeza a maior parte do tempo, insônia, sintomas mais graves que causam mais sofrimento, disfuncionalidade, ela não consegue trabalhar direito, ela não toma conta da família direito, não faz as coisas que antes ela tinha prazer. Então esse é o momento em que uma oscilação de humor virou um transtorno psiquiátrico, e que a gente precisa tratar, não só na parte hormonal, às vezes inibindo o ciclo, enfim, mas também com antidepressivo. Então essa é a hora de buscar um psiquiatra. Quando causa muito sofrimento, quando causa disfuncionalidade. Só na hora da disfuncionalidade, porque eu me pergunto, eu tô no climatério, e eu vejo as pessoas falando como hoje você tá mais quieta, você tá estranha, mas eu continuo funcional. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo todas as coisas, mas muitas vezes eu me sinto realmente mais xoxa, sem tanta vontade. Isso aí não entra como necessidade de tratamento ou isso entra só como uma variação de humor? Então, depende do impacto que isso tem internamente para você. Às vezes você está trabalhando, está funcional e aparentemente segurando as pontas, na lida com as questões da vida básicas, mas aquilo está lhe causando um sofrimento interno grande. Então, eu acho que nesse caso, quando para você tem um impacto grande, vale a pena fazer o tratamento. Mas, se para você não tem um impacto, você está experimentando estar diferente, está com um humor diferente, uma energia diferente, mas se para você está ok, eu acho que dá para levar em acompanhamento com seu médico assistente, enfim. Eu acho que é muito particular da paciente sentir que não está legal e que não está dando para sustentar e que a qualidade de vida dela está ruim. Nessa hora eu acho que pode ter benefício de tratar, mesmo que não feche todos os critérios para uma síndrome depressiva, uma síndrome ansiosa importante, entendeu? Quando aquilo ali causa um sofrimento, acho que vale a pena buscar ajuda, sabe? De um especialista. E aí uma coisa que as pessoas morrem de medo, vou começar a tomar remédio e nunca mais eu vou poder parar?
Vou ficar viciado. Vou ficar viciado. Doutora, eu vou ficar viciado? Pelo amor de Deus, não. Então, assim, a maioria das vezes, quando a gente trata um transtorno de humor, a gente usa drogas da classe dos antidepressivos. São medicações que a gente precisa usar por um período longo de tempo, usualmente no primeiro episódio, tipo 1 ano, né? Mas elas não viciam, elas não causam dependência. Então, assim, a gente costuma e é corriqueiro desmamar depois de um ciclo de tratamento ou quando o paciente se sente bem durante um tempo sustentado, a gente tira. Mas assim, nos casos que a gente não tira, o que a gente tira e o paciente volta a apresentar sintoma, é vício? Não. Quer dizer que aquele paciente vai se beneficiar de tratamento no longo prazo. E hoje a gente sabe que essas medicações, quando usadas no longo prazo, protegem contra a doença neurodegenerativa, então desfecho de demência. Então assim, são medicações que quando usadas no longo prazo trazem mais benefício do que malefício, né? Então assim, não viciam, dá para tirar depois de um ciclo de tratamento, a gente faz isso. No último dos casos, quando a gente não tira, o paciente se beneficia no longo prazo. Então assim, acho que deve usar sem medo. E você falou uma coisa interessante de ir desmamando e retirar a medicação. Existe efeito rebote se parar de uma vez só? Pode existir. Efeito de retirada. A depender do antidepressivo, sim. Ele pode experimentar sintomas de retirada, às vezes sudorese, tremores, náusea, vertigem. Então é muito importante que esse desmame seja feito com orientação, né? A gente tem os protocolos de desmame que, para não causar desconforto ao paciente. Não precisa, né? Passar não por precisa, isso. Não tem necessidade. E você falou de síndromes ansiosas e síndromes depressivas. O que a gente precisa? Qual a diferença de ansiedade e depressão? Então, a depressão é uma doença global. Eu digo que não é só uma doença da tristeza, né? Ela é global, ela é uma falta de energia, é uma falta de interesse. Então, assim, para além da tristeza a maior parte do tempo, sabe? Pode vir com pensamentos de morte. A ansiedade é, assim, uma coisa que, quando não está fora de controle, é um sintoma que vem na natureza humana, né? Você tem exatamente, mas quando ela está fora de controle, ou seja, você começa a se preocupar antecipadamente com uma coisa que vai acontecer lá na frente, ou você fica catastrofizando as coisas, ou você tem dificuldade para dormir à noite, porque você fica com aqueles pensamentos ansiosos ruminativos, você não consegue desligar, aí é um transtorno ansioso que você precisa tratar, né? E aí você já não consegue dar conta desses sintomas ansiosos. São diferentes, a natureza dos sintomas são diferentes, ambos são transtornos de humor, mas têm suas diferenças, assim, suas particularidades. Podem vir misturados, assim, juntos, acho que a grande comórbidos, vezes, pode né? acontecer. E os tipos de medicação são semelhantes? Semelhantes, são as mesmas que a gente trata. Ansiedade e depressão. Assim, alguns autores entendem que são doenças que estão no mesmo espectro, assim, são dois polos de uma mesma coisa. Então, às vezes o paciente tem mais sintoma depressivo, às vezes tem mais sintomas ansiosos, mas tem os pacientes que estão no meio do caminho que experimentam sintomas tanto ansiosos quanto depressivos, e a gente trata com a mesma classe de medicação, que é a classe dos antidepressivos. E a gente está falando de uma forma global, mas o que é mais comum nas mulheres? A ansiedade é o transtorno mais comum, assim, tanto na população geral quanto na população feminina, e a depressão está em segundo lugar. Mas a ansiedade, transtorno ansioso, acho que ganha. Jura? Ganha, mata a pau. E eu acho que cada vez mais, né? É porque a gente normaliza. Mundo. A gente fala, sou ansiosa e tudo bem. Né? A gente acaba normalizando, até porque a gente tem que fazer muita coisa. Estou falando a gente enquanto mulher, né? A população feminina. Ainda há uma sobrecarga sobre a mulher, assim, social, psicológica, emocional, né? E a gente normaliza viver com ansiedade, se preocupando antecipadamente, tendo dificuldade para dormir, para resolver as coisas, sabe? Mas a gente é ansiosa, assim, a gente tende a ser mais ansiosa do que a população masculina. E você falou que a gente normaliza. O que você está chamando de normalizar? Aceitar que isso é comum e não tomar nenhuma atitude, ou aprender a conviver com isso? A gente aprende a conviver com isso como se fosse nosso estado normal. Como se a gente tivesse que viver dessa forma assim, hiperalerta. E não é. Nem sempre é uma boa forma de se viver assim.
acho que causa sofrimento e a gente acaba jogando para debaixo do tapete, dizendo, não, tá tranquilo, eu aguento, né? E aí tem um preço isso, né? Porque chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, chega uma hora que começa a atrapalhar a sua execução das suas tarefas básicas, que a pessoa começa a paralisar e que começa justamente a caminhar para o outro polo, que é o polo depressivo, assim, começa a não ver sentido, começa a ficar mais triste, porque não dá conta de fazer as coisas. Às vezes a catastrofização é tão grande, né, que você meio que embarca naquele modo de vida de estar sempre preocupada com tudo, de ter que resolver tudo, e ai meu Deus, vai dar tudo errado. E às vezes a gente pode ir deprimindo, né? E não sacar, não perceber, não valorizar, minimizar. A gente tende a minimizar o nosso sofrimento, eu acho, sabe? Sim. Mulheres, né? Mulheres. Tem que dar conta de tudo. Eu tenho que. Mulher Maravilha? É. Não somos, não devemos ser, né? Mas aí uma pergunta. Você acha que só a medicação resolve ou a gente precisa de um tratamento psicológico com psicoterapia, cognitivo-comportamental, com qualquer outra linha de aprender a administrar? Porque eu acho que eu falo para várias pacientes que eu acho que a medicação é importante porque ela vai te dar uma ajuda, sabe? Ela vai te dar um empurrão, mas que a gente precisa de algo mais para aprender a administrar. Eu não tenho dúvida, assim, que a psicoterapia, seja qual for a linha, claro, né? O terapeuta, se é habilidoso, porque tem terapeutas ruins, mas se é habilidoso, ele, às vezes, é a primeira linha de tratamento. Assim, para um transtorno leve, eu acho que uma boa terapia é mais importante do que um remédio. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem sofrimento grande, por que não tratar com remédio? Beleza, vamos fazer um tratamento farmacológico. Eu, como psiquiatra, vou te acompanhar, mas não vou sozinha. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, eu vou encaminhar para algum terapeuta, seja de TCC, seja psicanálise, enfim, tenho bons colegas que são junguianos, então assim, a gente tem uma parceria e precisa desse espaço de escuta, de elaboração das emoções, né, de criar novos recursos para lidar com aqueles sintomas, com o seu sofrimento e reconhecer quando eles aparecem, porque a gente não reconhece, a gente nega, a gente minimiza. Então eu acho que o espaço da terapia é fundamental, eu não negligencio não, eu às vezes mando primeiro para lá e depois eu falo, quando você voltar a gente vê se vai precisar de medicação, porque às vezes não precisa, sabe, às vezes é leve, aquilo resolve lá, você dá conta. Mas precisa desse lugar de escuta, de verdade. Importante. Brilhou. Tem que orientar mesmo. E aí a gente falou muito dessa parte da mulher, dessa sobrecarga, de ser muito mais ansiosa, de normalizar isso. Você tem dicas e estratégias para quem está assistindo a gente de como se reconhecer nisso, de perceber que precisa de ajuda, e que, ou estratégias de tipo, de não conseguir ajuda, mas... Como lidar? Como lidar? Como sobreviver ao caos? Difícil essa pergunta, mas assim, eu costumo dizer para as pacientes que eu acho que o primeiro passo é a gente tirar o tabu da nossa cabeça, né? De procurar ajuda, assim. Procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem, de autocuidado, né? Eu acho que faz parte não só da gente cuidar da parte física, quanto da parte mental, emocional, psicológica. E eu acho que o grande sinal, a gente até já comentou aqui, é reconhecer que aquilo está lhe causando sofrimento. Está causando sofrimento, está causando angústia, está impedindo que você leve a vida da maneira como deveria. Essa é a hora de buscar ajuda com alguém que trabalhe com isso, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, mas assim, converse com seu médico assistente, seja urologista, seja ginecologista, seja um cardiologista. Acho que os próprios médicos podem fazer esse encaminhamento, né? Hoje eu atendi uma paciente que veio com uma queixa de incontinência urinária, mas antes dela falar, não, eu tô perdendo xixi, ela veio contando a história, que era depois do terceiro filho, que primeiro ela teve uma gravidez de gêmeos, e aí depois ela teve segunda gestação com o terceiro filho. E
E aí ela falou da separação dela também, das dificuldades com esse divórcio, com o cuidado com os filhos, mas falou assim, não, isso aí deixa pro psiquiatra, isso aí não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com você. E aí foi que eu falei pra ela, mas eu tô aqui pra te conhecer por inteiro, você não é só uma cintura pra baixo, sabe? Você é inteira e isso é importante, essa coisa de ouvir. E o que eu acho mais legal no meu dia a dia é conseguir ouvir e acolher e ter tempo para conseguir olhar as pessoas de uma forma integral. Que hoje em dia, graças a Deus, eu me dei esse benefício. Mas... Que é raro, né? É raro. Você tá fazendo o mínimo, mas é raro. Eu acho que hoje, sei lá, a população médica não tá dando esse tempo de escuta, né, do paciente como um todo, e a maior parte dos seus pacientes não foi para o psiquiatra ainda, não foi para o psicólogo ainda. Então, assim, ali naquele momento de escuta, que você vai acolher e vai sacar como é que está o nível de sofrimento da paciente, vai encaminhar eventualmente, você pode estar salvando uma vida ali. Sim. Sabe? É muito generoso da sua parte. Assim. Os residentes do Cardoso, do hospital público que eu trabalhava, brincavam. Que as minhas pacientes eram muito difíceis, que todas queriam falar comigo, mas eu falava para eles várias vezes, eu não tenho o que fazer para elas aqui, elas não têm dinheiro para comprar medicação, não têm acesso à fisioterapia, o que eu faço é carinho, sabe? Eu troco receita, eu escuto, dou beijo, dou abraço. Mas para elas é muito. É mais do que elas conseguem no dia a dia. É muito, é muito. Acho que uma coisa que a gente não falou, mas que é importante falar, existe o transtorno disfórico pré-menstrual e existe a tensão pré-menstrual. Qual é a diferença dos dois? Então, a tensão pré-menstrual, são alterações mais sutis, tanto físicas quanto emocionais. Então, inchaço das mamas, dor mamária, dor pélvica e alterações emocionais, tipo aumento da sensibilidade, vem um choro mais fácil, mas assim, nada que cause muito sofrimento. Isso é suportável. O transtorno disfórico pré-menstrual são alterações de humor mais importantes. Então, a paciente apresenta muita irritabilidade ou uma tristeza profunda, um choro fácil, às vezes ideação de morte, isso pode acontecer, né? E 5 a 8% das mulheres apresentam um transtorno disfórico pré-menstrual, tem um intenso prejuízo nesse período do ciclo e assim, é muito importante que elas façam um tratamento farmacológico. Geralmente a gente faz com antidepressivo e isso melhora muito a qualidade de vida da mulher, para além da modulação hormonal, se for o caso da gente fazer, né, de ajustar o ciclo. Existem muitas pacientes que chegam para você para fazer esse tratamento do transtorno disfórico, porque todo mundo fala TPM, quando fala TPM, tá falando transtorno disfórico, porque é o paradigma, não, como é que é a palavra? É a caricatura, né, da realidade da TPM é o transtorno disfórico, né? Mas que na realidade o transtorno disfórico precisa de tratamento enquanto a TPM não. Sabe quando é que elas chegam para mim? Que geralmente a ginecologista dá conta disso. Ela saca que saiu da normalidade, que é um transtorno disfórico, não somente uma TPM, e aí ela já passa uma sertralina, uma fluoxetina. Então, a própria ginecologista, às vezes, nos casos mais leves, trata. Quando ela vê que está fora do controle, que a paciente não melhora, aí elas encaminham para o psiquiatra. Mas é difícil a paciente, por conta própria, vir espontaneamente para o psiquiatra por conta disso. Usualmente ela não vem para o psiquiatra. Ela quer resolver na ginecologista. Ela fala, eu tô com uma TPM fora do sério, me ajude. O que eu faço? E também eu acho que tem a questão do preconceito, né? Como a gente já falou. Muito tabu. Muito tabu. Acho que a gente falou da parte reprodutiva, a maior parte das questões. Se a gente lembrar alguma coisa, a gente fala no próximo episódio. Quero agradecer você estar aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar mais para falar sobre assuntos da saúde mental feminina com a doutora Inês Salles, psiquiatra, tá? Se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, ativem o sininho, deixem seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nas mensagens, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.